Boa noite, hoje é dia 4 de julho e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 24, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Salmo. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção de longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos livros consta de uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42, 44 ao 49, Etam, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, do século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus e a vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem se dividir em hinos, em classes. Hinos, do 145 ao 150, e cântico de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aquele respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96, 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. Salmo de sabedoria ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que não desci uma situação tão humilhante que eu não tenha visto uma situação ainda pior.
assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregue a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Salmo 24, versículo 4. A santidade prática externa é uma marca muito preciosa da graça. Devemos nos preocupar com o fato de que muitas pessoas que professam a fé perverteram a doutrina da justificação pela fé ao ponto de tratar boas obras como um desdém. Sendo este o caso, eles receberão incessantemente desdém no último grande dia. Se nossas mãos não estão limpas, que as lavemos no precioso sangue de Jesus, então erguemos mãos puras a Deus, mas mãos limpas não serão suficientes a não ser que estejam ligadas a um coração puro. A verdadeira religião é uma obra do coração. Podemos lavar a parte externa de uma xícara e o pires o quanto quiser, mas se as partes internas estiverem imundas, estaremos completamente imundos aos olhos de Deus, pois nosso coração, mais do que nossas mãos, é mais verdadeiramente nossa essência. A vida de, a vida de nosso ser está na natureza interna, daí a necessidade imperativa da pureza interior. O coração puro verá a Deus. Todos os outros não passarão de morcegos cegos. O homem que é nascido para o céu não entrega sua alma à falsidade. Todos os homens têm alegrias pelas quais sua alma é exaltada. O mundano se deleita em prazeres carnais que são meras falsidades vazias, mas o santo ama aquilo que é mais substancioso, como Jofatá. Ele fica absorto nos caminhos do Senhor. Aquele que se contenta com cascas será contado com os porcos. O mundo satisfaz você, então sua recompensa e sua porção estão nessa vida. Extraia o melhor dela, pois não conhecerá outra alegria. Nem jura dolosamente. Todavia, os santos são os homens de honra. A palavra do homem cristão é seu único juramento, mas sua palavra vale mais do que 20 juramentos de outros homens qualquer. Falar falsamente deixará qualquer homem para fora do céu, pois um mentiroso não entrará na casa de Deus, quaisquer que sejam suas declarações ou feitos. Leitor do texto acima o condena ou dá a você esperança de ascender a colina do Senhor? E com essa pergunta eu termino o devocional da noite de hoje. Amanhã não teremos o devocional da noite, nós teremos só o devocional do dia lá no Instagram. Então aqui nós voltamos com o devocional da noite lá na segunda-feira. Então tenha um bom resto de final de semana, um bom restinho de sábado. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.